Oi, Renata. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no Grupo Theo Geronto. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente hoje. Eu vou só dar um tempinho para que mais pessoas possam entrar, tá certo? Antes de já chamar a doutora Janaína para que a gente possa dar início aqui na nossa live de hoje. Eu queria me apresentar primeiro. Então, eu sou doutora Juliana Morales, eu sou terapeuta ocupacional, sou colaboradora aqui do grupo do pessoal de São Paulo. Eu faço parte da nossa rede, então eu tenho colaborado com o pessoal, tenho ajudado, né? Então eu sou especialista em geronto, tenho formação também em reabilitação cognitiva. E eu vou chamar aqui agora a doutora Janaína para que ela também possa se apresentar. Mas antes eu queria pedir um favor. Tem um aviãozinho aqui, ó, embaixo. Aproveita, já compartilha essa live que a gente vai começar agora com algum terapeuta ocupacional que você conhece e que também possa ter esquecido da gente, tá certo? E possa se interessar por esse tema de hoje, tá bom? Eu vou chamar a doutora Janaína. Ela está entrando aqui para que ela possa se apresentar. Ela também faz parte aqui do grupo de TO em Geronto em São Paulo. Oi, Jana. Oi, Ju. Oi, pessoal. Tudo bem? Já temos aqui alguns participantes, né? Então, estava aqui agradecendo a presença de todo mundo. É muito importante, a gente é um Instagram novo, né? É um grupo que, apesar de ter começado, como a gente vem colocando nas nossas redes sociais, que começou lá em 2018, né? A gente ainda, aqui nas redes sociais, a gente tem aproveitado um pouco dessa pandemia para conseguir crescer a nossa rede e divulgar e espalhar um pouco mais aquilo que a gente faz, né? E dividir isso com os terapeutas ocupacionais e juntar com todos os terapeutas ocupacionais de todos os cantos do país. E aí hoje, então, é um prazer estar aqui contigo, que é uma conhecida de longa data. Os nossos caminhos já se cruzaram e se distanciaram diversas vezes nesse mundo da TO. Eu queria primeiro, então, que você se apresentasse para o nosso público, para daí depois eu poder explicar um pouquinho como que a gente pensou e estruturou essa nossa live de hoje, tá certo? Conta lá um pouquinho sobre quem é você. Tá bom. Primeiro quero agradecer o convite, né? Essa parceria, tão gostoso conversar com você. A gente realmente se cruzou várias vezes, se distanciou outras e agora estamos pertinho, né, Ju? Isso. Longe, mas pertinho, né? Eu sou de Sorocaba, sou terapeuta ocupacional também. Eu me formei pela PUC em 2000. Depois disso, eu fui fazer uma especialização em psicodrama. Então, minha primeira especialização foi psicodrama. Depois, eu fiz outra especialização de neuropsicologia, para entender um pouquinho mais o cérebro e as funções. Então, aí me deu mais embasamento para estar fazendo a reabilitação e trabalhando com o idoso. Sempre trabalhei, na verdade, com o idoso e com o adulto jovem, desde que me formei. Trabalho muito em consultório, né? Hoje em dia só em consultório particular. Minha última aventura foi um mestrado no HC, que me deu muito conhecimento também, foi ótimo. E agora estamos aqui, né? Lutando pela Geronto e falando bastante da terapia ocupacional, né, Ju? Tentando fazer barulho, né? Tentando fazer barulho. A gente quer, enfim, difundir conhecimento e fazer barulho e espalhar para que todo mundo saiba qual é o papel da TO, o que a gente faz, o que a gente tem a contribuir, né, com o tratamento do paciente idoso. Eu queria contar então um pouco como que a gente pensou e estruturou essa live de hoje. A gente vai discutir hoje um tema que eu acho que é super legal, super importante, que é quando a gente recebe esse paciente idoso, né? Quando alguém te liga e fala, ó, eu tô te encaminhando um paciente, seja ele um médico, colega da gente, ou um profissional da área da saúde, ou até um familiar que de repente sabe um pouco que você trabalha com idoso, quer que você faça uma avaliação.
Então, eu acho que essa é o que a gente vai discutir hoje. E a gente vai reservar os 10 últimos minutos, pessoal, para que vocês possam fazer perguntas e, de repente, a gente poder contribuir. A nossa ideia é que isso não seja uma aula, então é um bate-papo. A gente vai trocar e vai trocar com vocês para que, de fato, a gente possa trocar experiências de vários locais, né? E as práticas de cada um. Eu acho que é isso que a gente tem de mais importante para fazer isso aqui hoje, é trocar experiência. Então, eu queria que você começasse me contando, quando alguém te liga e fala, doutora Janaína, a secretária liga, né? Porque você trabalha no consultório, eu trabalho com atendimento domiciliar. Então, quando as pessoas me ligam, normalmente ligam direto para mim, para você ligar, a secretária fala, doutora Janaína, eu tenho uma paciente para a senhora. Às vezes você faz já o contato com o familiar, como que é? Então, né, Ju, acho que é até legal essa troca nossa, né? Porque você acaba vindo muito de uma história domiciliar e eu muito de consultório. Sim. E esse primeiro contato já se torna super diferente, né? Às vezes cai lá na minha agenda, eu só sei o nome e a idade. Muitas vezes eu peço para a secretária anotar pelo menos quem encaminhou, se foi o geriatra, se foi o psiquiatra, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa nem quer falar quem encaminhou e é uma surpresa, cai de paraquedas. E nessa primeira consulta a gente tem que descobrir um pouquinho quem é esse paciente, né? Por que ele está vindo até o consultório. E a primeira consulta eu acho que é a mais rica de todas, que é onde o que eu sempre peço é que venha com um familiar. Então, esse idoso, na maioria das vezes, vem com um familiar. Até porque, como nós trabalhamos muito com demência, né, Ju? Então, sim, às vezes, como você não sabe de onde está vindo, nem nada, então a gente precisa dessa informação do familiar. E aí eu começo com uma entrevista semi-estruturada, perguntando um pouquinho quem ele é, quem indicou, qual foi a queixa, o que tá trazendo, de fato, está incomodando ele no cotidiano. Tá, acho que você já disse aqui uma coisa que é super importante, que eu acho que para quem atende em consultório é uma coisa que a gente sempre tem que ter em vista, assim, que é trazer alguém junto, pelo menos na primeira consulta, né? Senão a gente fica muito no escuro, né? Eu normalmente, como eu vou em domicílio, né? Eu acho que aí essa é uma diferença, sempre tem alguém na casa. Seja o cuidador desse idoso, seja um familiar, é muito difícil. Eu atendi poucas pessoas em que o idoso morava sozinho e ele era o único contato. Já aconteceram, mas normalmente tem mais alguém, alguém para quem você possa reportar também, né? Você ter como parceiro. Então, acho que essa é uma coisa muito importante quando a gente vai pensar nas primeiras consultas. Eu já falei uma coisa diferente, né? Nas primeiras consultas, a gente tratou aqui como a primeira, mas eu não sei você, mas eu tenho primeiras consultas. Com certeza. Né? Muito difícil ser uma só, né, Ju? É muito difícil da gente conseguir abarcar tudo que a gente precisa fazer e tudo que eu preciso olhar para um idoso num primeiro momento. Imaginando assim que eu vou fazer uma consulta ou uma testagem e eu já tenho aí eu já consigo fazer um raciocínio clínico em cima disso. Acho que não é bem, né, não é a minha prática, nunca foi. E aí eu sempre, quando a família me telefona para conversar, isso está sempre conversado, as famílias sempre sabem que a avaliação ela perdura por algumas sessões. A depender de como o próprio idoso desenvolve nessas avaliações que a gente vai contar aqui. Então, voltando um pouco, você está me contando que nessa tua primeira consulta, você começa por uma anamnese. Sim, só para dar continuidade nessa coisa eu vou te contar depois o que eu falo na anamnese, mas só para estar fechando, eu deixo super à vontade. Na primeira consulta, eu peço muito para que esse familiar esteja junto. Nas próximas consultas, depende muito de caso a caso, né? E mesmo nas testagens, se o familiar quiser estar junto, eu acho importante, porque às vezes ele não tem muita noção de quais são
as falhas e quais são as dificuldades, e dentro da testagem ele acaba tendo uma maior noção. Então, geralmente eu falo, pode ficar aí no cantinho, sem interferir no teste, porque eles são doidos para interferir, né, Ju? Nossa, Mas pode estar junto. Quem decide se ele vai estar junto ou não é o próprio paciente. tá. Porque muitas vezes ele se sente inibido de ser testado ou de falar alguma coisa com o familiar lá. Então, daí o próprio paciente acaba me direcionando se ele fica para as próximas consultas. Tá. Aí nessa primeira. Fala, Não, Ju. eu só ia dizer que na minha prática, os cuidadores, eles estão, o familiar ou o cuidador, eles estão sempre por perto. Então, eles acabam, e é muito interessante, porque como eu estou no domicílio, sou eu que estou no ambiente, né, daquele idoso, o familiar está sempre por perto. E aí eu acho muito bom, porque às vezes eles conseguem enxergar efetivamente o como é o funcionamento para tudo que a gente vai testar, né? Eu acho que é muito importante que o cuidador, que o familiar, ele esteja presente para que quando você for fazer o plano de tratamento ou quando for mostrar o resultado, ele não seja um número, né? Eu também acho. Você mostra o número, Sim. mas você também, aquela pessoa enxergou, ela viu, né? E às vezes até é o tipo de intervenção que ele faz, né, Ju? Às vezes ele fala que não era para falar no meio do teste, e aí você já sabe, e você já sabe que tipo de orientação você vai dar. É muito rico mesmo, né? Eu acho que. E o nosso trabalho é difícil não ter o cuidador junto, o familiar junto na orientação, né? Quando você cria o que você for fazer, né? O plano de tratamento, pelo menos na minha experiência, eu sempre conto muito com esse familiar, não é isso? Muito, muito. Tem que ser. A gente tem que ser parceiro, senão Sim. você já tem assim uma dificuldade para quando você vai lá pensar no plano de tratamento. Então tá, me conta coisa que não pode faltar na anamnese, tá? Vamos voltar lá na anamnese que a gente já tá até passando lá para o plano de tratamento. É empolgação. Então, voltando aqui, o paciente chegou pra gente, eu vou falar, ó, eu vou começar aqui na anamnese. Então, me fala coisas, claro, tirando aquilo, identificação, né? Essas coisas que todo mundo faz. O que você acha que, enquanto TO, a gente tem que ter isso de informação quando a gente recebe um paciente idoso? Olha, várias coisas eu acho que não pode faltar. Eu acho que tem bastante pontos importantes nesse primeiro momento, né? Mais uma coisa que eu acho que nos diferencia de outras anamneses, de outros profissionais, e que eu não deixo faltar, é a rotina. Então, eu pergunto assim, o que você faz desde a hora que você acorda? Então, que horas você acorda, que horas você toma o banho, que horas você almoça, o que você gosta de fazer. Então, nos dois momentos, né? A rotina, primeiro, daquele momento em que ele está vivendo, e como foi, né? Quem é esta pessoa? Qual é a história pregressa dela? Como ela desenvolveu papéis ocupacionais e de vida dela, né? Então, este eu acho que é o ponto principal. Eu acho que esse, de fato, é o grande diferencial de uma anamnese de TO. É quando a gente se preocupa efetivamente de como era e como está a rotina dessa pessoa hoje, né? Quando a gente se preocupa em quem era essa pessoa antes, porque às vezes você disse que não, né? Às vezes, para mim, quando chega um paciente, chega assim, olha, Ju, eu queria que você fizesse uma avaliação para um paciente meu e ele tem um possível diagnóstico de Alzheimer. Tá, e aí... Mas aí quando eu chego lá, tudo bem, a gente vai avaliar a questão cognitiva, a gente vai pensar nisso depois, mas eu preciso saber quem é essa pessoa. Sim. Né? O que ele gosta de fazer da vida, como que tá a vida dele hoje, porque senão, às vezes a gente pensa, né, quadradinho, Sim. e a gente tem que abrir, né, para poder pensar diferentes tipos de abordagem. Então, eu acho que a avaliação, ele é um momento de você se conectar com o seu cliente, né? Se você fazer já iniciar um vínculo. Então, nada melhor do que tentar saber quem é essa pessoa, né? E escutar. Tem muito.
Muito, né? E é deixar escutar. as anteninhas ligadas, escutar, Ligar. exatamente. É escutar. O que que era? Desculpa, A a gente, gente fala assim mesmo, né, Ju? a gente precisa escutar o que o paciente tem para falar para a gente, né? E aí, porque daí você vai conseguir encaixar aquilo que vai ser seu propósito lá na frente. Mas é a anamnese, e eu acho que a história de vida e a rotina dessa pessoa que te dá a base, sabe? Que te ajuda a saber qual vai ser o caminho da reabilitação cognitiva, da orientação da rotina. É aqui que a gente faz um diferencial mesmo. Eu acho que tem uma coisa que também não pode faltar, não falta na minha anamnese, que é qual é a medicação que esse paciente toma, Sim. né? Porque isso também é muito importante quando a gente está pensando numa primeira consulta, quais são as medicações que ele está tomando. Porque isso pode influenciar em outras coisas que a gente vai avaliar lá na frente, né? Para você poder discutir com o médico desse paciente, poder discutir com outro profissional de saúde, enfim, a gente precisa saber para que elas funcionam, sabe assim, O claro que 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 ninguém vai interfere, né? Que se essa no que medicação interfere na interfere, é muito cognição. importante que a gente tenha isso claro, né, na Uhum, uhum, cabeça. uhum. E Muito os lazeres, não só o que que ele fez, né? Qual foi o papel qual é ocupacional dele, mas o que que de fato dá prazer para ele? O que que e ele sente falta? Porque às vezes a familiar vem junto e fala: ah, ele foi bancário a vida toda, ele trabalhou, adora números, trabalhou com números a vida toda. E quando você vai perguntar de fato para ele, ele fala: não, eu tô com saudade de plantar, porque eu adorava no final de semana ir no sítio. E não tá. necessariamente estar no trabalho. Então, às vezes a gente busca, né, essa ocupação no caso do idoso já está aposentado por muitas vezes, Uhum. mas não está focado no prazer. Então, eu acho que entender ele nesses âmbitos e nas importâncias de cada papel ocupacional que ele desenvolveu na vida e que hoje faz falta. E eu acho que isso é muito importante, né? E aí que eu tô te falando, bota ouvido na escuta do paciente. Porque, às vezes, vou só fazer um adendo aqui. Uma vez eu recebi um cliente, contar a história, que para a esposa era muito importante que ele voltasse a ser ativo e ela queria que ele fizesse mil e uma coisas. Mas o paciente falava assim: eu não quero. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu não quero. Muito. Então, às vezes, a gente tem que equalizar os desejos. E aí eu tenho que botar a escuta, porque senão eu vou tentar interferir na vida dessa pessoa de uma maneira equivocada se eu não botar a escuta para o que ele quer e o meu tratamento não vai dar certo. Né? E a escuta além disso, né? Por que que essa familiar está querendo que ele volte àquilo Seja que para super ele não ativo. faz mais sentido? Então, olhar o contexto de tudo isso Sim, é de suma importância. Eu acho que isso, voltando, faz o diferencial. Quando nós falamos de papéis ocupacionais, o que ele desenvolveu dentro da vida dele e o que de fato dá prazer, a gente está falando de teor, né? sim. Então tá. E aí, bom, então tá bom. Nós chegamos lá, você fez a tua anamnese, você perguntou, você entrou na história de vida, a gente fez rotina. Você perguntou tudo, foi redondo, né? Dá uma escuta para o paciente, que é sempre esse primeiro contato. Lembrando aqui que a gente já, para quem chegou um pouquinho depois, a gente já contou que a gente não faz uma primeira consulta, a gente faz algumas, né? Para que Primeiras a gente consultas. possa conseguir fazer essa avaliação mais ampla do idoso, né? E não só, de repente, trazer um instrumento específico para cada coisa, né? Eu e a Jana, a gente tem uma história advinda da reabilitação cognitiva, então a gente trabalha isso na nossa prática um pouco mais, então, mas independente das práticas, eu acho que a gente precisa, nesse primeiro contato com o idoso, fazer uma avaliação mais ampla, né? Mesmo que depois, né, às vezes, porque às vezes o paciente é te encaminhado, o médico, o profissional já pensa: ah, Jana, eu queria que você fizesse reabilitação cognitiva. Mas eu não posso começar lá no tratamento.
Isso é né? comum, né? Vem com cartinha do médico, encaminho para a reabilitação cognitiva, né? Para Isso treino de é memória. para exercícios de memória. Isso é muito comum, né? E a gente não pode, de fato, começar assim, ah, tá bom, então vou dar papel e caneta e vamos fazer atividades. Isso não funciona, não, pelo menos com a minha prática, não tem um porquê, né? Não tem um fundamento, né, Ju? É isso que você está Tá, dizendo. não. E aqui eu queria, eu acho que falar uma coisa que por algum tempo eu tive um pouco de dúvida na minha prática, e aí de repente pode ser a dúvida de mais gente. Quando eu recebo um paciente que eu não tenho, vamos supor que eu recebi um paciente com uma avaliação neuropsicológica, tá? Ele já veio para mim com uma avaliação neuropsicológica. Eu ainda refaço os testes. Eu também, Ju. Nem que esses sejam de rastreios, Sim. não é? Uhum. Eu também. Por quê? Porque eu preciso entender, porque às vezes, se você conhece esse neuropsicólogo, se você tem um bom trânsito, de repente você consiga entender. Eu preciso ver, sabe? Ver como que o paciente desempenha no teste, ver como que ele faz, ver como que ele associa, ver como que... Porque daí eu consigo pensar. Na verdade, nós estamos falando na verdade, o que vem com essa avaliação neuropsicológica? Números. E o que a Sim, gente quer? A avaliação qualitativa em cima de uma avaliação quantitativa. E isso é isso também que faz eu diferença, né? quero. Então, eu não quero o resultado, muitas vezes. O resultado numérico, lógico que a gente quer o resultado, mas não é só o numérico. E sim, aonde ele É o errou, por que ele desempenho, errou, né? Então, é o eu acho que essa desempenho. avaliação qualitativa, por isso que eu refaço. Eu não refaço uma avaliação completa, porque. Sim, sim, mas você... E principalmente porque, dependendo do caso, é muito cansativa a avaliação completa, né? Para muitos idosos, ser testado já é muito difícil. Então, eu Tá, sempre faço através de uma brincadeira, coisa e tal, mas eu coloco sim um teste de rastreio para eu ter essa noção. para a gente poder enxergar um pouco como que ele desempenha no teste. Eu acho que Exato. essa é uma coisa que a gente também tem que ter, porque eu acho que cada vez mais vai ser mais comum dos pacientes chegarem para a gente com uma avaliação neuropsicológica. Mas eu acho que é de extrema importância que você consiga ver como que seu paciente desempenha, né? Como que ele faz, né? Que aí Uhum. eu acho que é exatamente o que a gente consegue enxergar, né? E Então quando você está tá. com o olhar mais treinado, né, Ju, pela prática, coisa e tal, você pega isso nas primeiras sessões e você consegue daí traçar seu plano de tratamento Sim, muito bacana, né? sim. As chances de dar errado é muito pequena quando você É tem esse olhar. pequena. Tá ótimo. Então tá, e me conta. Então daí você foi lá, você fez a avaliação, você fez a anamnese. Tirando isso, o que você acha que a gente não pode deixar de fora dessas primeiras avaliações aí? O que você acha que devia compor a avaliação, essa avaliação mais ampla do paciente idoso? Bom, depende muito desse idoso e qual é a queixa que ele está vindo. Mas eu sempre começo por um teste de rastreio, uma avaliação cognitiva e uma avaliação Tá. funcional. Sem avaliação funcional, eu também não fecho isso, porque eu preciso saber, né, qual é a queixa, o déficit, né, cognitivo e aonde isso está impactando, né, na funcionalidade dele. Então, são Uhum. duas coisas que acompanham as minhas primeiras consultas. Tá. A avaliação cognitiva, muitas vezes, usando ó, o MoCA, CANCOG, SKT, né, que a gente conhece, já estudamos juntas muitos Já, dela, né, Ju? E eu já. acho que são avaliações simples, que não estressam o paciente demasiadamente e que nos dá uma diretriz para ver se você vai conseguir desenvolver mais ou menos depois. Tá. Jana, eu vou aproveitar, tem duas pessoas aqui que já fizeram uma. Vou só aproveitar, a gente já faz uma pergunta, eu acho que cabe um pouco nesse momento. Tem duas pessoas aqui perguntando se você já começou, ou eu, se a gente já começou avaliação por teleatendimento.
Aqui tem aquela, nossa, a gente deu até aquela respirada, né? Pois é, né? Você fez por É, atendimento? por teleatendimento, eu não fiz nenhuma avaliação, né? É, eu Eu também não já fiz. comecei um atendimento domiciliar, um idoso que teve Covid, foi internado, que foi uma história bem bacana nesse sentido, mas por teleatendimento, não. Não iniciei. Mas eu acho que cabe aqui a gente falar dessa ferramenta nova que está vindo para nos auxiliar na avaliação inicial, né? Avaliação cognitiva, É, que que até é o pessoal do totalmente grupo teve acesso, mas é uma avaliação específica para Alzheimer, né? Que seria o Altoida. o Altoida, Né? exatamente. Mas Muito eu promissora. acho que existem alguns testes que dá para fazer por vídeo. Mas eu também não fiz nenhuma avaliação por teleatendimento. Eu avaliei alguns pacientes, mas assim, ó, equipada dos pés à cabeça, sabe? Assim, Idem, com idem. todos os EPIs, mantendo distância. Parece um astronauta. Mas assim, por teleatendimento eu não fiz nenhum, tá? Uhum. Eu Uhum. acho que dá para fazer algumas coisas como essa anamnese, de repente esse primeiro contato, sabe, com a família, eu acho que isso é possível. Agora, quanto à aplicação de testes, a ferramentas, eu acho que aí a gente, infelizmente, ainda está muito limitado, porque a gente teria que ter um familiar ou um cuidador já razoavelmente que tivesse noção de meios tecnológicos para Auxiliar. que a gente pudesse fazer. Então, alguns daria para ser feito, como o Trilhas já dá para fazer, o Moca dá para fazer, se eu não me engano, o Minimental dá para fazer, mas alguns outros não teria. Por exemplo, o SKT, que é um instrumento que a gente utiliza, ele não tem, que a gente usa para fazer avaliação de memória e atenção. Não teria como fazer. Então, eu acho que dá para você ter um apanhado geral, e aí para ter, de repente, um primeiro norte, assim, mas para fazer como a gente faz, teoricamente, no consultório, eu não fiz nenhum, eu fui paramentada dos pés à cabeça e cheguei e tenho Eu acompanhado também, né? Fiz alguns primeiras pacientes nesse consultas. sentido. Isso, Tá? isso. Eu acho Primeiras assim também. consultas também durante a pandemia. Né? O teleatendimento eu continuei, e alguns pacientes eu continuei. Né? Aqui está Tá. congelagem, deu aí. Para você. Agora voltou. Agora. Oi? Acho que travou. Oi, para mim voltou. Voltou? Para mim você tá congelada. Gente, alguém pode falar para mim? Jana? Acho que voltou. Eu tô. Oi, voltou? Tá. Eu tô te ouvindo, mas para mim você tá congelada. Foi. Deu, eu tô te vendo. Deu aí? Tá. O que eu tenho feito, então, assim, não pensando nessa primeira consulta, o que eu consegui fazer foi fazer os teleatendimentos. Então, de pacientes que eu já acompanhava, aí eu consegui transferir para o teleatendimento. Agora, a Isso, primeira avaliação, eu acho que como a Viviane colocou aqui, depende muito do nível de comprometimento. Então, assim, se é uma pessoa que não tem grandes comprometimentos, eu acho que é possível, tá? Mas se é uma pessoa com mais comprometimento, aí eu acho que fica um pouco mais difícil da gente conseguir fazer isso por vídeo, até para a gente conseguir fazer troca, né? Troca de tela. Quando a gente pensa nas plataformas como Zoom, eu acho que aí fica um pouco mais complexo. eu consegui fazer essa continuidade, com certeza. Quando a família é muito
participativa e quando a gente conta com alguém que conheça um pouco da tecnologia. Alguns idosos que vivia ele e mais a esposa, né, que o maior meio era o WhatsApp, tudo, nós tivemos um pouco mais de dificuldade. Tá. Não que não deu para fazer o acolhimento, mas nós conseguimos. Eu tô te ouvindo. Eu acho que a gente conseguiu tá, eu acho que a gente conseguiu responder um pouco sobre como que é o nosso primeiro atendimento. Voltando quando você fala que a gente precisa fazer uma avaliação cognitiva, e aí você deu algumas opções que as que você utiliza, né? Então você tem utilizado o MOCA, que é um teste de rastreio para comprometimento cognitivo leve, tá certo? É um teste muito descrito na literatura. Então, depois as pessoas, por favor, gente, quem está acompanhando a live, vai falando se vocês usam esses instrumentos, quais são os instrumentos que vocês usam, tá certo? Para a gente ir trocando mesmo. Esse é o nosso objetivo. Então, você estava me contando que você usa o MOC, eu acho que é um para comprometimento cognitivo leve. Você tem usado o Minimento, que é um teste também pouco. Na maioria das vezes, eles já vêm com o diagnóstico médico, com o encaminhamento médico com o Minimental, né? Então, pelo menos o médico escreve lá, Minimental X. Então, eu acabo usando mais os outros, como a gente falou, o SKT, o MOCA. Tá. Eu acho o SKT interessantíssimo, tá certo? Para que a gente use nessas primeiras consultas. Ele é um teste que avalia memória e atenção. Eu acho que é muito legal porque ele é um teste. Todos os testes, gente, que a gente está falando, eu acho que o MOCA deve demorar o quê? Quando o paciente está lentificado, uns 15, 20 minutos, né? Aí o SKT também demora mais uns 15, 20 minutos. Então, são todos testes rápidos e já validados para. Isso é muito importante. Usar testes que sejam validados para a nossa população. Então, que sejam estudados, que sejam descritos pela literatura, para que a gente tenha comparação, né? Assim, para que eu saiba e eu possa explicar para esse meu paciente que existe uma linha, se ele está abaixo, se ele está assim, e que ele pode fazer esse teste aqui no Japão. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Os testes que a gente vai fazer agora, você pode fazer aqui comigo no Brasil, pode fazer lá nos Estados Unidos, pode fazer no Japão, é tudo igual. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Que a gente, cada vez mais na terapia ocupacional, se utilize de instrumentos validados, adaptados para a população, que sejam, se possível, avaliados pela escolaridade e pela idade. Então, que a gente vá, de fato, se instrumentalizando nesse sentido. Né? Eu acho que, então, você usa o SKT, o MOCA, mais algum que não sai aí da sua... Eventualmente o CANCOG eu uso também, depende da clientela. O CANCOG tem alguns tarefas que são mais difíceis. Então, tem alguns que eu sempre faço também teste de fluência verbal, que eu acho que são... Mas Tá. Eu faço o teste de fluência verbal, que eu acho que é super legal para que a gente possa entender. Faço trilha A e B, que também são todos testes rapidinhos. E eu acho que é importante a gente, quando vai testar cognição, que é o que a gente fala disso um pouco mais leve, porque é o que a gente trabalha todo dia. Quando a gente vai avaliar função cognitiva, é muito importante, às vezes, eu lanço a mão de mais do que um teste, né? Porque às vezes você faz um teste, aquele paciente vai mal ou não tem um desempenho tão legal. E aí você faz um outro. E aí, né? E aí você abre o leque para poder ver, como a gente estava falando lá no começo, o desempenho dessa pessoa. Né? Como que ele desempenha, ou como que a atenção dele desempenha, se ele melhora, se ele não melhora, se naquele primeiro dia que você foi, como que ele testou naquele dia, no outro dia que você apareceu na casa desse paciente, ou que ele apareceu no teu consultório, né? Como que ele estava, ele testou do mesmo jeito, foi pior, foi melhor, todas essas coisas. E isso, gente, a gente vai anotando. As minhas folhas de avaliação são terríveis, elas são todas escritas.
Um lado tem o teste e o outro lado do teste tem todas as minhas observações. Porque isso é o que vai enriquecer quando eu for lá fazer meu relatório. Que é isso que a gente está chamando de qualitativa, né, Ju? Uma avaliação qualitativa em cima da quantitativa. E até para fazer correlação, né? Assim, é muito importante que a gente, enquanto TO, faça a correlação e não faça só um número. Ah, o Minimental do fulano deu tanto, o Moca do fulano deu 18. Tá bom, mas e aí? Né? O Moca dele deu 18. E aí, mas o que ele errou? Aonde ele errou? E aí, no dia a dia dele? A correlação com eu trazer pro dia a dia, para a rotina dessa pessoa. E aí a gente faz esses links e eu acho que essa é aqui que está a grande beleza da TO, né? É a gente ter a sacada de conseguir ver uma função, seja ela motora, seja ela cognitiva, e trazer qual é o impacto desse declínio para o cotidiano dessa pessoa. Sim, né? Sem dúvida. Não adianta você só avaliar a função e não saber o quanto isso está impactando ou quanto no dia a dia dele. Não faz sentido para a família, não faz sentido para o paciente e para a gente, muito menos, né? E aí, pegando este gancho, eu uso muito uma avaliação funcional junto. Tá. E de duas maneiras, tanto a avaliação direta quanto a avaliação indireta. Aí puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado do mestrado, que foi o... Pro mestrado... E aí a sardinha para o mestrado, tá certo, tem que contar, gente. A gente tem que contar tudo que a gente faz. Não, é porque foi muito rico nesse ponto, né? Quando a gente avalia a funcionalidade, como é essa funcionalidade avaliada no setting terapêutico, que é uma avaliação direta, e como é um questionário respondido pelo cuidador, por esse familiar. Qual é o viés de interpretação? Como esse cuidador vê a funcionalidade deste idoso e como de fato eu estou avaliando. O que pode interferir nessa visão da funcionalidade dita pelo cuidador? Então, isso nos traz uma gama muito rica, né? Que o estresse do cuidador pode estar influenciando na visão da funcionalidade, que ele pode subestimar alguma coisa, que ele pode superestimar alguma função. Aí ele vai dar ajuda para aquele paciente, nosso paciente, que não necessariamente seja necessária. Ele pode ajudar mais do que necessário e vai subutilizar uma função cognitiva que eu não gostaria que subutilizasse naquele momento. Isso faz muita diferença. Então, quando eu avalio a funcionalidade nesses dois leques, eu consigo entender que tipo de orientação eu tenho que dar, inclusive, para esse cuidador. Olha, eu me lembro de ter feito uma avaliação há pouco tempo e falando com a cuidadora, você não precisa dar comida na boca, ele tem condições de pegar. E ela fala, mas coitadinho, né? Não custa, eu tô aqui para fazer meu trabalho. Então, e aí ele responde um questionário que ele não é capaz de fazer essa AVD sozinhas. De fato, o cuidador nem sabe se ele é capaz ou não, porque ele já está tomando partido à frente. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença na autonomia e na independência desse idoso, né? Mas e me conta, qual é essa avaliação? Eu uso muito a DAFs. Mas não contou qual é. Então vamos contar, não tem problema. Eu uso a DAFs, porque a DAFs é a validada para a população brasileira, né? Uma avaliação de funcionalidade direta, que é a validada e que tem muitos estudos em cima da DAFs. E se você souber olhar ela de uma visão qualitativa também, ela te traz muitos resultados bacanas. E a indireta, eu uso o Wikicode, porque dentro desta pesquisa foi aquela que a gente achou que teve menor viés de interpretação do cuidador. Então, aonde a gente percebeu que, talvez por ele perguntar, ele compara o idoso com ele mesmo há 10 anos atrás.
Então, fulano, comparado com ele mesmo, ele lembra mais, lembra menos, tal coisa. Então, por fazer esse raciocínio de pensar nele Mas antes. desculpa, o Ike Code, ele é feito do paciente com o próprio paciente, É um ou o questionário. cuidador, a visão do cuidador em relação a esse paciente e a mesma visão dele com ele há 10 anos atrás. Não, a pergunta esta pessoa, comparada com ela mesma, há 10 anos Sim. atrás, consegue desenvolver tal tarefa? Aí tem vários quadrinhos. Melhor, não alterado, pior, muito pior. Tá. Então, o cuidador, né, quem está respondendo, mensura se ele acha que está melhor ou está pior comparado a 10 anos atrás. Entendeu? E esse foi bem legal, né? E aí eu comparo as duas avaliações. Então, para fechar a funcionalidade, eu acabo fazendo essas duas avaliações. Entendi, acho bem legal. Eu acabo utilizando mais eu uso mais a MIF. Eu desde sempre acho que usei a MIF, eu apaixonei na MIF. E eu uso ela, e aí esses dias lá no grupo, a Viviane, que está aqui com a gente, estava contando, eu não sabia, porque quando eu fiz o curso não foi contado, porque a MIF é uma avaliação que você precisa de uma certificação, né, para poder administrar. E eu não sabia que tinha sido uma terapeuta ocupacional que tinha trazido a avaliação para o Brasil, que é a Maria de Mello. Então, eu acho que é bem legal. E eu não sabia quando eu fiz, fiquei assim sabendo há uns tempos atrás aí pelo grupo. E enfim, mas é uma avaliação que eu utilizo também para poder ver essa questão funcional, né? E eu acho que ela te traz também, e aí não é a gente não tem esse olhar, né? Eu acho que é um pouco diferente. É muito legal quando você tem a visão do cuidador, né? E aí você consegue de repente ver qual é o estresse dele nas tarefas. Eu acho muito, muito legal mesmo. Deixa eu colar aqui para ver se a gente não esqueceu de nada do que tinha no nosso roteiro. Gente, vai mandando pergunta aí do que vocês querem saber. Quais são as avaliações que vocês têm utilizado, tá certo? Se vocês usam algo diferente do que a gente tem usado, para a gente trocar aí nesse bate-papo. Você estava falando uma coisa que era essa questão de ver o quanto que às vezes o estresse do cuidador, ele às vezes aparece isso. É algo que você já avalia nessas suas primeiras consultas ou não? Você deixa para avaliar depois? Porque eu acho que a gente tem que também, aquela mesma coisa, né? Você tem que botar a escuta, mas eu não sei se já está nessas suas primeiras avaliações. Sim e não, Ju. Eu acho que o termômetro é a escuta, como diz você. Eu tenho sempre uma carta na manga da avaliação do estresse do cuidador, mas não necessariamente eu uso nas primeiras consultas. Eu acho muito importante a gente saber. Eu não deixo de usá-la, talvez mais para frente ou como está. Porque como eu vou contar com a parceria deste cuidador, eu preciso saber como ele está emocionalmente também, né? Porque às vezes você entra como mais um fator estressor. E acho que não é essa a nossa ideia, né? Pelo contrário. E aí não funciona. Nada, a terapia não anda se ele te der uma ajuda já estressado. Então, eu acho importante sim avaliar o estresse desse cuidador. No que, né? Então, nem sempre eu uso uma avaliação estruturada, mas nunca abro mão de uma avaliação semi-estruturada. Né? Tá. Eu acho que isso é um diferencial de quando a gente trabalha no consultório. E aí, como a gente também está falando em primeiras consultas, eu acho que é uma coisa que também dá para se pensar. No consultório, você consegue lançar a mão, né? Da avaliação que você precisa, você vai lá, imprime e tá lá a avaliação. Você abre o teu computador e tá lá a avaliação. Quando a gente trabalha no domicílio, às vezes não necessariamente quando você vê aquilo, você já tá com a avaliação lá para poder aplicar, né? Então, o que eu faço, eu tenho um kit, eu tenho uma bolsa em que eu levo as avaliações, eu tenho um kit de primeiras avaliações para cada paciente.
E aí, às vezes, quando eu vou nessas primeiras consultas e eu percebo que é uma coisa que eu já vou ter que avaliar meio logo de cara, na próxima consulta eu já levo uma avaliação. Ou eu faço uma anotação, ou aí eu dou mais escuta para aquilo naquele momento, e aí eu tento procurar uma avaliação que vai enquadrar. Eu acho que é importante, né? Você já tinha me dito isso, é a gente também ser flexível, né, nessas nossas avaliações. Não é porque a gente pensa um modelo de avaliação que eu vou com ele até o final. Né? Às vezes, para alguns pacientes, a gente tem que lançar mão de outras avaliações mais complexas. Eu começo de avaliações mais simples e vou graduando essas avaliações até chegarem em avaliações mais complexas. Para outros pacientes, eu não vou conseguir graduar, para outros, essa não é a necessidade. Então, eu acho que é aqui que a gente tem que ter uma maior quantidade de avaliações para você conseguir escolher quais são as mais efetivas para aquele idoso, né? De novo falando, né? Nas escutas, como diz você, adorei as suas escutas aí, é perceber em que momento, porque às vezes você vai com um plano, né? Com uma ideia para aquela primeira consulta, ainda mais no domicílio, e você se depara com um monte de outras questões e outras emoções daquele paciente que não dá para fazer a avaliação naquele momento. Então, eu acho que você está certíssima. Essa flexibilidade e esse olhar para o idoso, um olhar mais acolhedor, mais flexível, é importante. Eu acho que um outro aspecto importante também da avaliação da terapia ocupacional, não sei como você faz isso no consultório. Eu, quando vou, já tenho uma parte lá da minha avaliação que é a questão ambiental, né? De já olhar, já saber mais ou menos porque como eu estou dizendo, né? Eu sempre trabalhei com atendimento no domicílio. Então, eu já chego num domicílio olhando, né? Olhando o risco, olhando onde é que esse paciente fica, se ele é um paciente caidor, se ele não é caidor, isso tudo tá lá naquela anamnese, né? Que a gente que você faz lá nessa sua primeira consulta, para poder aí depois também sugerir se isso for uma necessidade. Às vezes não é. Né? Às vezes a gente faz as orientações em linhas gerais e às vezes não tem necessidade. E aí, como é que você faz isso? Você chega a avaliar um pouco da questão ambiental ou só quando isso vira uma necessidade? Eu sempre abordo a questão ambiental junto com o cuidador, mas eu não conheço nenhuma avaliação estruturada, validada para a população brasileira, até se alguém conhecer, nos ajude nesse uma procura da gente, de não achar. Isso eu acho que é um diferencial muito grande quando você está na casa desse idoso e quando ele está no consultório. Quando ele está no consultório, acho que você tem ganhos diferentes. Mas esse é um dos ganhos que eu acho que o atendimento domiciliar traz, porque você está olhando. Então, eu pergunto muito para este cuidador, para dessa família, como é esse ambiente, aonde ele fica com mais frequência, se aquele lugar é iluminado ou não, como é o quarto. Então, geralmente deixa uma luzinha para caso ele precise levantar. Então, esses tipos de orientação que às vezes passa batido, são coisas simples do dia a dia, mas que passa batido às vezes para quem está vivenciando. E isso eu faço, esses questionamentos que entra dentro da rotina, né? Do dia a dia dele, e para a gente entender onde ele faz essas atividades, às vezes que a gente pede para ele fazer em casa. Então, eu acho que, mas não dentro de uma avaliação estruturada, Ju. Tá, eu também não. Como a Jana, a gente até discutiu isso um pouco antes dessa live de hoje, sobre uma avaliação específica ambiental. Se alguém souber, a gente conta aqui que a gente vai procurar. Mas eu também parto de um questionário semi-estruturado para poder ver essa questão
essa questão ambiental e aí fazer uma orientação se isso for necessário, tá? Quem sabe Deixa eu com isso alguma TO se anima a validar uma uma dessas aí para avaliação, você. gente. Bora estudar. Eu Vamos acho que estudar. daí a gente está chegando bem ao fim aqui. Eu quero deixar um tempo para o pessoal poder fazer pergunta. E então conta aqui. Aí depois você juntou tudo isso, você fez todas essas avaliações que você faz. A gente segue para o plano de tratamento, né, Ju? Que aí também depende muito de como foi essas avaliações. Se nós vamos para um treino cognitivo, se vamos para uma reabilitação, uma estimulação cognitiva, se nós vamos para uma orientação de rotina, orientação exclusiva de cuidador. Então, aí sim eu consigo direcionar o meu plano de tratamento. O que para este paciente seria mais importante e necessário, né? Porque às vezes a gente tem que lidar com as duas coisas. Nem sempre é o mais importante para ele, mas é o necessário para a família e para todo mundo. Então, depois desse leque total, a gente direciona, faço um relatório, encaminho para a família, explico por que eu estou fazendo aquilo. Então, é muito diferente de você simplesmente pintar. Acho que não é isto. E a gente bate muito nessa tecla, né, Ju? Então, todas as atividades e tudo tem um porquê de tudo aquilo. Eu acho que é um termo que. Desculpa. Mas eu acho que é um termo que a Viviane outro dia ela colocou e aquilo não sai. Eu acho que a gente tem que falar o quanto mais possível que a gente, terapeuta ocupacional, a gente é prescritor de atividade. Igual o médico prescreve o remédio, a gente prescreve uma atividade para um paciente, né? A gente não está pedindo para ele fazer algo porque eu quero ocupar o tempo dele. Não, eu estou prescrevendo uma atividade porque ela tem uma finalidade, porque eu avaliei e porque aquilo para aquele paciente é importante. Sim. Né? Mas voltando aqui só um tico, que eu sei que é uma coisa que você faz, como a gente está falando de avaliação, eu acho que é muito importante. Você faz devolutiva para a família, para o paciente, para a família. Você faz para o paciente, não faz. Quer dizer, você faz para a família e não faz para o paciente, faz para os dois. Faço para a família, faço para o paciente, faço para o médico, que muitas vezes me pediu. Não só a avaliação por escrito, eu ligo, eu converso, eu troco ideia. Lógico que a gente depende da abertura deles, né? Mas faço muito sim, né? Em alguns casos eu faço separado, em outros eu faço junto, aí vai depender muito de um ou de outro. Mas eu faço, acho que é importante. Você faz? Uhum. Faço. Já está combinado na minha avaliação que são um X de sessões para fazer a avaliação, e na outra eu vou para fazer a devolutiva, eu levo o relatório impresso, eu converso com todo mundo, eu tiro todas as dúvidas, eu mostro todos os resultados. Eu fico lá só para explicar a avaliação. Né? Faço correlação com a questão funcional, né? Assim, ó, essa função ruim aqui faz isso. E faço isso para o médico também. Porque o médico não tem que saber que o SKT avalia a memória. Não, eu tenho que saber. E eu tenho que saber explicar para ele no que isso interfere na vida do paciente dele. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, desculpa. Sim, pode falar que chegou a hora das perguntas. A gente está chegando aqui no finzinho da live, então a gente vai responder algumas perguntas. A Sayonara fez uma pergunta que é: como vocês pensam a estimulação cognitiva para idosos com doença de Alzheimer avançada? Eu acho que você podia contar que você tem um trabalho lindo. Eu tive essa semana um idoso acamado, né, que eu vou até a casa. Essa semana não, eu já venho acompanhando ele faz um mês, mais ou menos, né? E que a queixa ele tem uma memória prejudicada, porém ainda tem muita memória ainda de passado, episódico, a atenção está razoável, então tem bastante reserva cognitiva que pode ser trabalhada nesse período.
E a gente fez coisas assim muito legais. Por mais que ele estivesse acamado, por mais que ele não conseguisse mais desenhar, eu fiz vários PowerPoints e coloquei na televisão. Eu liguei o computador na televisão e ele via aqueles atores que ele gostava e me contava desses atores, né? Que época que ele gostava muito daquele ator, o que ele fazia, aonde ele morava naquela época. Então foi um resgate de identidade muito grande. No final de tudo isso, depois de alguns estímulos cognitivos, de acordo com aquilo que ele conseguia, que era uma paixão dele. E ele resgatou com que eu prescrevi, que achava importante. E no final de todas essas sessões, nós alcançamos os objetivos dele conseguir segurar a carta, dele conseguir raciocinar. Ele perguntava, quem tem isso? Quem tem aquilo? Pergunta, já joguei esse? Já joguei aquele? Que são os questionamentos advindos da falha de memória. Mas a sensação de bem-estar que ele teve, gente, não tem preço, né? E aí você fala, você só tá jogando baralho? Não, né? Então, eu acho que isto mostra que eu era uma avançada, acamado, com N outras dificuldades. É lógico que eu não estava interessada se ele ia lembrar como joga o buraco, exatamente como é. Mas, né, o quanto isso resgatou a identidade dele. Eu acho que isso foi legal. Acho que responde a pergunta. Eu acho que vale. Viu, Sayonara? Vale. Vale assim, a gente encontrar, às vezes, aquela atividade. Às vezes não é na primeira atividade que você prescreve que você já vai ter êxito, que ele já é um caso de sucesso. Às vezes a gente demora um tipo para encontrar a atividade, mas a gente tem que, eles são pacientes sim que a gente deve trabalhar. Gente, mais alguma pergunta aqui? Tá na reta final, né, Ju? Viu? Senão a gente conversa, não tem problema. A gente fala, né, Ju? Bastante, por sinal. Opa! Não, mais nenhuma. Acho que a gente está bem aqui no finzinho da live de hoje. Acho que eu respondi a Manu a Manu que falou, né? Que mais do que prescrever atividade, a gente prescreve atividades personalizadas. É isso, assim, não é qualquer atividade, não é um livro, né? Que o paciente pode fazer. Não, eu penso uma atividade para aquela pessoa, né? Para aquele ser humano que eu avaliei. Então, acho que esse é o nosso diferencial, né? E eu acho que a gente tem que se apropriar cada vez mais dessa nomenclatura de que a gente prescreve atividade, de que a gente avalia o paciente, prescreve um tratamento e prescreve uma atividade. Eu acho que é bem por aí. Jana, a gente tem 2 minutos. Eu quero que você agradeça e aí eu vou encerrar a live de hoje. Gente, agradeço muito essa parceria. Adoro estar com você, Ju. É muito gostoso essas trocas. O grupo de Geronto, que vem acompanhando desde o comecinho. Vivi, meus parabéns por toda essa iniciativa. A gente sabe o quanto isso faz diferença, principalmente de quem trabalha no consultório e às vezes se sente tão sozinha em alguns aspectos, né? Então, só tenho a agradecer esse momento. Que venham muitos outros. Gente, então eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Meu muito obrigado. Por favor, sigam o grupo, tá certo? O grupo TO em Geronto. Espalhe isso para os amigos, tá certo? Para que a gente seja cada vez mais um grupo forte, um grupo coeso, tá certo? Que leve a terapia ocupacional e a gerontologia para o conhecimento do Brasil, né? Eu acho que é aí que a gente vai se fortalecer e mostrar aquilo que é a nossa profissão e que é o nosso trabalho. Então, eu queria muito agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Obrigada, gente. Beijo, Jana. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, gente. Congelou de novo, né?